bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre comportamento alimentar. Peraí, o que é isso? Vamos entender um pouquinho por que você come, né? Por que está relacionado às suas escolhas, desejos, vontades, tudo isso. E vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de comer de forma mais consciente, certo? Então, primeiro você tem que entender que nós temos hábitos, né? Hábitos que a gente leva da vida. Está relacionado lá no começo da nossa infância, o que nossa mãe, nossa avó fazia, e a gente vai desenvolvendo durante a vida. Inclusive, a gente aprende a comer alimentos novos, a gente muda gostos, né? Conforme o passar do tempo. Algumas prioridades mudam também. Isso está relacionado a não só o nosso prazer em si, o nosso gosto, mas as pessoas com que a gente anda, né? Os lugares que tu frequenta, o lugar que tu mora. Às vezes você se muda da sua cidade, então lá tem um hábito alimentar diferente. Ou começa a dar com o estilo de pessoas que comem mais lanches, mais fast foods, ou ao contrário, tem uma vida mais saudável, faz mais exercício, então você acaba, né, criando esse hábito junto, porque é muito comum acontecer isso, certo? Às vezes, por exemplo, você está dentro da própria cidade, mas se muda para um local que tem mais feiras próximas, né? Ou se muda para um local que não tem nada perto, não tem mercado, não tem nada, então você vai lá e faz uma compra mensal, com muito mais coisas não perecíveis, né? Então, tudo isso está relacionado com também o nosso comportamento, nosso hábito. E daí tem questões de prazer, de vontades, de desejos. Às vezes você pode estar passando por um problema mais psicológico, ou um dia mais corrido, um tempo mais corrido da sua vida, certo? Que você não está com tempo para cozinhar, para parar, para fazer refeições. Ou você não está gostando da sua rotina, não está uma rotina boa, prazerosa, que te traga prazer, então você acaba descontando na comida, né? Então todas essas questões de emoções estão totalmente ligadas com as suas escolhas em relação a alimentos. Por isso muda muito ao longo do tempo. O próprio conhecimento que você tem em relação à alimentação e nutrição faz com que você tenha aí um papel bem importante na hora de escolher. Sim, a gente consegue ver isso claramente. Se não fosse por isso, não se investiria tanto em questão de estudo, de conteúdo, de coisas para trazer sobre nutrição para vocês, porque isso muda a alimentação das pessoas. Falando em grande quantidade, né, nós temos pesquisas que abrangem todo o Brasil. E se vê, por exemplo, que houve uma diminuição do refrigerante. Por causa de quê? Porque as nutricionistas, o pessoal da saúde começou a bater na tecla. O refrigerante não é uma coisa boa, não tem nutrientes, é uma caloria vazia, tem uma quantidade de açúcar muito grande. Começou a se falar isso nas escolas para as crianças, se mostrar o nível de açúcar nos alimentos. E tudo isso fez com que as pessoas acabassem diminuindo o consumo. Então a informação traz essa modificação também no nosso comportamento alimentar, né? Nas nossas escolhas, nos nossos hábitos. Então são vários fatores que acabam influenciando ao longo da vida essas nossas formas de se alimentar, né? E é importante a gente ter consciência disso, saber disso, porque a gente consegue de forma muito mais consciente saber por que a gente come, né? Não ser algo simplesmente instintivo, né? Ou somente por prazer, mas saber que com quem a gente anda, onde a gente mora, o país, a cidade, o local, o tipo de casa influencia, se tem mercado perto, longe, todas essas coisas que eu falei acabam influenciando na nossa alimentação. E a principal também, né, é a questão do prazer em si. Então, o prazer, a liberação de endorfina, de serotonina, que são esses neurotransmissores de bem-estar, nós temos isso através da alimentação.
alimentação, isso é muito bom. Isso é um privilégio que nós como seres humanos temos. Então é ótimo a gente sentir prazer e a gente tem que gostar e sentir prazer da nossa alimentação. Mas tem coisas que a gente aprende ao longo da vida a comer e gostar, né? Coisas que às vezes não gostava e nem tinha prazer antes. Então essa reeducação de paladares também está relacionada. Então saber de tudo isso te ajuda a ter escolhas muito melhores. E por que eu falo isso? Na gestação, a mãe acaba se forçando a ter uma mudança radical de alimentação. Se ela não tinha antes uns hábitos saudáveis, ela passa a ter que ter um hábito saudável, a ter que comer alimentos que antes às vezes não gostava ou não era da parte aí do seu mercado, da sua rotina, consumir aqueles alimentos, passa a ter que dizer não em situações sociais com pessoas, dizer não, isso eu não posso estar consumindo, não, eu não posso estar consumindo café, não, eu não posso ir no sushi. Então tudo isso acaba influenciando esse comportamento da gestante em relação aos alimentos, né? Esse conhecimento. Isso pode até trazer uma certa frustração. Né? Então, as mães têm que estar, as gestantes têm que estar com a consciência bem estruturada nessa escolha que elas fizeram. Não seria o ideal a gente fazer uma mudança tão drástica na alimentação de uma pessoa. O certo é fazer uma reeducação alimentar com o tempo, aprender a gostar dos alimentos, aprender a comer uma salada, uma fruta, aprender a montar uma marmita. Geralmente, quando uma pessoa vem aqui para estruturar a alimentação, a gente faz um trabalho de tempo, sequencial, com várias consultas, porque não dá para mudar a vida toda da pessoa. Porém, com a gestante é diferente. Eu não posso chegar aqui e dizer, mãe, nós vamos começar a mudar a sua alimentação com calma. Não, ela tem uma necessidade diária de nutrientes porque o bebê está precisando, é agora, é aquele momento. Então isso acaba forçando a ter uma mudança muito drástica, certo? Então, se você é uma tentante, você tem a oportunidade de modificar antes, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal, já começar a se alimentar como se você fosse uma gestante, né? Trabalhar esses hábitos alimentares, essa alimentação rica em nutrientes, com boa densidade nutricional, super variada, que faz muita diferença aí no sucesso da gestação já antes. Agora, se você é gestante, você vai ter que trabalhar a sua mente para pensar, eu só tenho 9 meses, então eu sou obrigada a mudar hoje a minha alimentação, pelo bem do meu bebê, né? E depois você tem um tempo aí mais longo para conseguir trabalhar essa sua alimentação com calma e ter uma modificação de hábitos duradoura, né? Geralmente, se você tem uma modificação de hábitos nesses 9 meses de gestação e consegue manter ele um pouco ali no puerpério, né? Geralmente consegue levar ele para a vida. Pelo menos uma coisa ou outra, alguns hábitos, às vezes não tudo, mas alguma coisa assim, certo? Mas é importante por quê? Porque eu já tive casos de gestante que tinham muitas dificuldades alimentares e eu fui obrigada como profissional a dizer, não, a gente tem que manter, né, essa alimentação saudável, essa dieta, nós somos obrigadas a manter, porque é pelo bebê. Nós não temos aí anos para o bebê nascer, nós temos 9 meses, certo? Então isso é muito importante. Junto com isso, eu falo que a gente tem que trazer leveza para essa alimentação da mãe, leveza para essa maternidade, certo? Porque é tudo muito exigente, tudo muito pesado. Então, quando eu falo de alimentação, sobre mudanças de hábitos, às vezes dá arrepio nas mães, né? Sobre ter que comer tudo diferente para cozinhar. Calma, vamos respirar, certo? Muitas das coisas a gente muda totalmente somente pelo nosso ponto de vista. A situação permanece a mesma. A situação nós temos que ter uma alimentação saudável, equilibrada e variada. Mas a forma que eu olho isso modifica tudo. Por quê? Porque eu posso ter um ponto de vista assim,
oportunidade maravilhosa de nutrir o meu bebê, começar a ler sobre os alimentos, a ver conteúdos assim, sobre o papel dos nutrientes para tu ter um gosto de consumir aquele alimento, aquela fruta, aquele legume. Então muda a forma de pensar sobre isso e se torna algo mais leve. Ter aquele prazer, aquele de usufruir daqueles alimentos, saber, eu tenho a oportunidade, eu tenho o conhecimento, tive a oportunidade de conseguir ter esse tipo de alimentação que vai fazer a diferença para o resto da vida do meu filho. Então, o ponto de vista que tu tem em relação à alimentação também vai ser importante para que se torne leve e não um estresse, certo? E falando nessa parte de estresse, ter um estresse em relação à dieta ou a qualquer coisa da vida da gestante é totalmente prejudicial ao bebê. Então, se for para você ter um estresse absurdo, a gente vai ter que aí colocar na balança e conseguir fazer ajustes em relação ao seu dia a dia, tentar modificar, às vezes procurar aí uma terapia para conseguir estar bem alinhado o seu pensamento, porque você não pode estar tendo altos estresses. Ah, mas então eu não vou poder comer uma coisa gostosa, prazerosa? Não é isso, gente. Com certeza não. Quando eu falo de alimentação equilibrada, variada, tem coisas que são proibidas e contraindicadas. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Mas tem coisas que você deve evitar, não quer dizer que você não vai consumir. Como, por exemplo, uma sobremesa, um doce, um sorvete, né? Uma alimentação talvez um pouquinho mais calórica, que vá ter um ganho de peso um pouquinho maior. Não tem problema uma alimentação assim uma hora ou outra. Nós não estamos falando sobre isso. Inclusive, um dos pensamentos que mais prejudicam a mãe em levar uma alimentação saudável realmente é justamente classificar os alimentos só como permitidos e proibidos, saudáveis e não saudáveis, lixo e não lixo. E calma aí, se a gente classificar todos os alimentos assim, a gente vai exercer um peso em relação ao alimento e exercer uma culpa em relação a esses alimentos proibidos, esses alimentos lixos, né, que se chama. Não é assim que a gente tem que tratar a alimentação, certo? Então, você olhar pelo ponto de vista de oportunidade em cada refeição, de se nutrir, te ajuda a ter escolhas mais saudáveis. E também ter uma leveza quando você quiser consumir algo simplesmente por prazer. Então, eu sei que essa sobremesa não vai me agregar nada, mas eu vou comer ela no momento de um sábado à tarde lá com meu marido, porque vai me dar prazer e eu vou aproveitar esse momento. E não tem problema, porque isso também é saúde. Curtir e aproveitar. Só a frequência disso é que determina em relação à nossa saúde, certo? Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Por exemplo, nós não somos ricos, né? Nós temos que trabalhar para conseguir o nosso salário, certo? Então, final de ano, todo final de ano, eu gosto de fazer um passeio. Seja aqui ou seja para um lugar um pouquinho mais longe, eu faço uma viagem. E tem alguma coisa de errado com fazer viagem? Ela é algo ruim? Não. Agora, se eu largar o meu trabalho e viajar todos os dias, viver em viagens, sendo que eu preciso daquele trabalho para me sustentar e daquela rotina para viver e ter a minha família. A viagem, esse tipo de estilo de vida vai ser um problema? Vai, porque está desequilibrado. Eu preciso trabalhar também, eu não posso só ficar viajando, só curtindo, certo? Mas a viagem é um problema, é a coisa ruim? Não. A viagem não é ruim, é a frequência que eu estou fazendo ela. Então, por isso que a gente tem que pensar nesses alimentos que são mais prazerosos, mais gostosos, que não tem aí um valor nutricional, não como uma coisa ruim, mas como algo que tem que ser pontual. Pensando nisso, isso muda completamente a forma de a gente se relacionar com a nossa alimentação. O que mudou a minha alimentação foi o conhecimento. Eu saber que eu
posso agora à tarde comer lá na padaria, comer um sonho com café, vai ser gostoso, mas gente, eu tenho a oportunidade de comer agora um morango com ovos mexidos e semente de abóbora que é rico em zinco, magnésio, colina, proteína. Nossa, que tanta coisa! Talvez se eu não fizer uma refeição agora tão boa, lá no final do dia eu não vou bater os nutrientes que eu preciso. E daí depois eu vou ter problemas de deficiências nutricionais, vai piorar aí a minha saúde mental, um monte de coisa. Então eu vejo como uma oportunidade hoje em dia, por conta do conhecimento. Por isso, é uma questão de ponto de vista, certo? Então, levar a alimentação de forma leve, não atribuir alimentos como permitidos e proibidos somente, certo? E ter essa consciência de que eu não tenho um tempo longo para estar mudando os hábitos aos poucos. Nós temos 9 meses de gestação e você precisa aproveitar esse tempo para mudar para sempre a vida do seu bebê. Com o quê? Uma nutrição adequada, ok? Então, ter isso em mente é muito importante. E daí vem a questão do autocuidado. Eu sempre falo isso para a mãe. O quanto de autocuidado você está exercendo? O autocuidado não é só ir lá passar um creme no rosto, né? Comprar um shampoo caro para o cabelo, fazer um dia de spa. O autocuidado está também em preparar a sua comida, porque tudo que a gente ingere vai aí determinar a sua saúde, o seu bem-estar e o bem-estar do seu bebê. Então, exercer o autocuidado é também dar prioridade à sua alimentação, prioridade na hora de cozinhar, prioridade em, às vezes, não ir lá no restaurante pegar marmita, mas levar um tempo a mais preparando aquela comida, organizando a semana, fazendo uma marmita, indo no mercado, indo na feira. Dá trabalho, mas é um exercício de autocuidado. Às vezes a gente vai receber uma visita e o que a gente faz? Vai lá no mercado, cozinha algo bem lindo, maravilhoso, que tu nem faz no dia a dia em casa. Faz um aperitivo, enfeita a mesa. E por que para os outros tu faz isso e para ti não? Porque para o outro é mais importante do que você? Então, esse exercício de autocuidado é também um amor sobre si mesmo, né? Essa prioridade que tu bota, esse valor que tu dá à alimentação. Então, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o Mindful Eating, né? A técnica de comer com atenção plena. Isso também muda o comportamento alimentar. E é uma das técnicas principais que eu dou para a gestante ali no comecinho das minhas consultas. Que é o quê? Parece extremamente bobo, mas muda a forma de pensar, de se comportar e de se alimentar. Que é comer com total atenção plena. É tu exercer isso, de parar, pegar a sua comida, ver que cor ela tem, que cheiro ela tem, sentir o aroma, pensar nos benefícios e daí sim comer, devagar, atenta e realmente dar prioridade para aquele momento. Cada garfada que tu der de comida é repousar para dar tempo de tu mastigar, dar tempo de tu pensar. E isso te ajuda não só a tu ter as escolhas mais saudáveis, como também ajuda a tu ter uma percepção de saciedade maior e não exagerar no consumo de alimentos que não precisa. Então, o Mindful Eating, o comer com atenção plena, começa a fazer isso. Todos os dias, em todas as refeições, tu vai ver que vai mudar completamente a forma de tu comer e de pensar sobre a comida, certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para estar recebendo esses conteúdos que são muito valiosos. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Um beijo, até mais!